Olá, saudações a todos. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre as fraturas de tornozelo. Então são muitas as pessoas que me enviam mensagens perguntando sobre as fraturas de tornozelo, tempo de descarga de peso, tratamento adequado. Eu vou tentar elucidar um pouco para vocês que nem todas as fraturas de tornozelo são iguais. Eu sei que vocês veem aqui no meu canal inúmeros vídeos de fraturas de tornozelo, a reabilitação desses pacientes, mas cada uma dessas fraturas tem as suas particularidades. E essas particularidades é o que vai determinar lá na frente tempo de descarga de peso, início da fisioterapia, o procedimento, o tratamento mais adequado, se ele vai ser conservador, se ele vai ser cirúrgico. Então a gente vai tentar elucidar e explicar um pouquinho para vocês melhor nesse vídeo de hoje. O tornozelo, basicamente, ele é uma articulação formada entre o pé e a perna. Então, se aqui eu tenho o meu pé e aqui eu tenho minha perna, o tornozelo é exatamente essa articulação formada pela tíbia, que é aquele osso interno da perna, a fíbula, que é o osso mais lateral, e o que nós chamamos de talos. Talos é o osso no qual a tíbia repousa, ou seja, onde ela descarrega todo o peso do nosso corpo. Anatomicamente, o tornozelo ele apresenta proeminências ósseas, as quais agregam estabilidade para esse tornozelo. Essas proeminências nós chamamos de maléolos. Existem então dois maléolos na tíbia, o que nós chamamos de maléolo medial, que é o ossinho interno do tornozelo, essa proeminência mais interna, e a tíbia também tem uma proeminência mais posterior, os quais são maléolo medial e maléolo posterior. Já na fíbula, nós temos também um ossinho lateral, o que nós chamamos de maléolo lateral. Assim, as fraturas do tornozelo, elas podem ser tanto unimaleolares, ou seja, acometer somente o maléolo medial, somente o maléolo lateral, somente o maléolo posterior. Elas podem ser bimaleolares, ou maléolo medial junto com o lateral, ou maléolo medial com posterior, enfim. Ou trimaleolar, acometer os três maléolos. O maléolo, essa proeminência, é ela que forma essa pinça do tornozelo. Por isso que nós dizemos que o maléolo ele confere estabilidade mecânica, anatômica para o tornozelo. Tudo bem? Bem, a superfície articular distal da tíbia, ou seja, eu tenho a tíbia, que é aquele osso que encaixa sobre o talos, formando a articulação do tornozelo. Ele é conhecido, então, essa superfície articular que repousa sobre o talos, ela é denominada, conhecida como pilão tibial, tá? Pilão tibial. Geralmente essas fraturas do pilão, elas costumam ser mais graves e geralmente ter outras lesões associadas, porque são fraturas geralmente de uma maior magnitude, de um trauma mais violento, tudo bem? A incidência dessas fraturas de tornozelo, elas acometem cerca quase de, a cada 200 fraturas de tornozelo a cada 100 mil pessoas. Então, para cada 200 fraturas de tornozelo, de cada 100 mil pessoas, eu tenho 200 fraturas de tornozelo aproximadamente por ano. Elas representam cerca de 66% as fraturas unimaleolares, ou seja, aquelas que só acometem um maléolo, seja ele medial ou seja ele lateral, e mais frequente principalmente nas mulheres, tudo bem? Então, se a gente tem, qual que é a função do tornozelo? O tornozelo, ele é considerado como uma articulação endobradiça, ou seja, ele realiza um movimento de flexão e extensão, tá? O que nós chamamos de flexão plantar, quando o pé ele vai para baixo, e de flexão dorsal ou dorsiflexão, quando o pé se move para cima. Além dos ossos
do tornozelo, ele também conta com um forte complexo ligamentar. Por quê? Esse complexo ligamentar, ele confere uma grande estabilidade para essas dobradiças se movimentarem e ao mesmo tempo manterem a sua estabilidade. O pilão tibial, ele é o responsável por parte de quase toda a totalidade do suporte de peso do nosso corpo sobre o pé, ou seja, sobre o tornozelo. Ou seja, além de ajudar no suporte do peso do nosso corpo, o tornozelo também ele é fundamental para a realização de muitos movimentos, desde aqueles mais simples, que seria uma simples caminhada, até aqueles saltos mais incrementados nas provas olímpicas. Tudo bem? Então lembrando que o pilão tibial, então, ele descarrega todo o peso do nosso corpo sobre o nosso pé, ou seja, sobre a região do talos. O mecanismo torsional, ou seja, de entorse do tornozelo, o mais comum é aquele quando o pé gira para dentro, o que nós chamamos de entorse em inversão, e quando o pé gira para fora nós chamamos de entorse em eversão. Muito comum quando se pisa num buraco ou quando se desequilibra, mulheres com salto alto também torcem, enfim, devido a um salto que gera uma grande instabilidade para esse tornozelo. Ou seja, geralmente nesse mecanismo é onde ocorrem as fraturas maleolares, seja elas da tíbia ou da fíbula, uni ou bi ou até trimaleolar, mas na grande maioria das vezes unimaleolar. O outro mecanismo, já de maior complexidade, é a compressão axial, que ela ocorre, vamos supor, nas quedas de altura, o paciente ele cai da escada, ele cai do telhado, porém ele cai em pé, e nesse mecanismo de cair em pé, isso gera um efeito, ou seja, compressivo na região do pilão tibial, tendo um efeito, enfim, gerando um mecanismo de fratura, então, para o pilão tibial. Tudo bem? E essas fraturas nós consideramos as fraturas de maior complexidade, ok? Então, quem tem o maior risco para fraturar o tornozelo? As fraturas do pilão, elas são as mais comuns, em homens jovens de 35 a 40 anos. Então, aqueles que estão na sua idade mais funcional, mais ativa possível. E elas geralmente estão muito associadas a acidentes de trânsito, a essas quedas de altura, queda da escada, queda do telhado, ok? Já as fraturas maleolares, que são mais frequentes em mulheres, como eu já citei previamente, e vale lembrar que também o aumento de peso nessas pessoas também pode se tornar um fator de risco, ok? Levando a um trauma, uma fratura, um entorse com uma maior intensidade. Quais geralmente são os sintomas que o paciente após um entorse com fratura apresenta? Em geral, esses pacientes apresentam sinais flogísticos. São 5 sinais: dor, calor, rubor, que é vermelhidão, o edema e a perda da função, ou seja, inchaço e perda da função. Essa pessoa, ela se apresenta com uma incapacidade de jogar o peso do seu corpo sobre o tornozelo, tá certo? Então esses são os sinais mais frequentes pós-fratura, associado muitas vezes até uma certa deformidade do tornozelo, ou seja, o tornozelo ele perde a sua circunferência normal, ele apresenta deformações. A presença de bolhas e a exposição óssea, no caso das fraturas expostas, elas também podem estar presentes e começam a inspirar para a gente o quê? Uma fratura de maior gravidade, as quais necessitam de maiores cuidados para esses pacientes. O diagnóstico, em geral, ele é feito pela história clínica do paciente, ou seja, o paciente ele relata que teve um entorse ou que ele teve alguma queda de altura ou algo nesse sentido.
e o exame físico em si. Muitas vezes esse paciente, o profissional, ele já de imediato ele não consegue mexer no pé desse paciente devido ao edema ser muito grande. Por isso que é de grande valia e indicado logo de imediato um exame radiológico, ou seja, uma radiografia simples. Para quê? Para o planejamento dessa conduta terapêutica. Ou seja, para evidenciar se esse paciente ele apresenta alguma fratura, se essa fratura é de maior ou menor complexidade, como nas fraturas do pilão tibial. Então, às vezes as pessoas perguntam, então todas as fraturas são iguais e tudo mais, ou não, tem diferença? Sim, muitas diferenças. As fraturas do tornozelo, elas se diferem entre si em termos de gravidade. Dentre os principais parâmetros, nós destacamos 4 parâmetros para as fraturas mais graves de tornozelo, ou seja, aquelas fraturas que se apresentam expostas, ou seja, com o osso saindo para fora da pele, ou fraturas com uma grave lesão das partes moles, ou seja, da região de pele, dos músculos, ligamentos, tendões. Ou seja, isso já começa a dar complexidade para essa fratura. Ou então a presença de edema importante, com bolhas na região, luxação, que é quando perde o contato entre uma superfície óssea e outra, ou seja, onde você vê uma grande deformidade, o pé parece que está fora do lugar e realmente ele está, porque ele está luxado, então é como se o pé se desencaixasse. Nós temos também as lesões associadas, os pacientes que apresentam lesões nervosas, lesões, ou seja, de nervos na região da perna, ou então lesões vasculares extensas, lesões, enfim, venosas, arteriais, o que podem aumentar ainda mais essa hemorragia do paciente, e assim como o padrão de fratura, geralmente devido ao mecanismo. As fraturas do pilão tibial, geralmente elas tendem a ser mais graves do que as fraturas maleolares, tudo bem? Então, como que é feito o tratamento desse paciente? O tratamento ele pode ser de duas formas, ou o que nós chamamos de tratamento conservador, que é aquele sem cirurgia, onde o paciente vai ter um período de imobilização e fisioterapia somente, ou seja, ele não passou por nenhuma intervenção cirúrgica, ou o tratamento cirúrgico ou cruento, no qual esse paciente ele passa por uma intervenção cirúrgica local. A escolha desse tipo de tratamento ele vai depender muito e principalmente da gravidade dessa fratura e daqueles 4 parâmetros que nós citamos acima. Então, quanto mais lesões de tecidos moles, maior deformidade na área da lesão do tornozelo, enfim, tudo isso vai dando uma complexidade maior para o tratamento desse paciente. Então, como que seria feito o tratamento conservador? Esse tratamento conservador, ele geralmente é indicado nas fraturas com pouco desvio ou nenhum desvio. Geralmente é menor que 2 milímetros, ou seja, são fraturas estáveis, onde eu não tive grande perda do contato ósseo, porque se eu tenho uma grande perda na fratura do contato ósseo, isso já impossibilita um tratamento conservador. Por quê? Porque eu vou precisar estabilizar essa fratura e se eu não tiver esses fragmentos próximos um do outro, eu não vou ter estabilidade para ela ter uma consolidação adequada. Ou seja, eu não vou ter contato entre as superfícies desse tratamento para que permita que ela se consolide. Tudo bem? Essas fraturas em geral têm que ser fraturas fechadas e de baixa energia. Geralmente são fraturas isoladas. Eu tenho uma fratura específica de maléolo lateral ou de maléolo medial e elas não apresentam lesões geralmente associadas. Posso ter estiramentos ligamentares, tudo bem, mas eu não tenho padrões mais extensos, mais complexos associados. O tratamento conservador ele vai depender muito então da cooperação do paciente, porque ele consiste que esse paciente ele respeite os prazos devidos para que haja essa consolidação. Ou seja, consiste basicamente no uso de uma imobilização que na maioria das suas vezes ela é feita por uma imobilização com o uso do gesso, uma imobilização
gessada, ou às vezes com RoboFoot, após a segunda semana é retirado o gesso e já se passa com RoboFoot, e a restrição de carga, ou seja, sem sustentação de peso durante esse período, ou seja, durante esse período inicial o paciente não pode pôr carga, ele não pode pôr peso do corpo sobre o pé, sobre o tornozelo. O tempo de imobilização ele vai depender muito de acordo com o tipo de fratura. Em média, geralmente, ele gira em torno de 4 a 6 semanas, ou seja, de 1 a 1 mês e meio, podendo demorar mais dependendo da fratura que o paciente apresenta ou então da colaboração dele com o tratamento. Então, caso o paciente ele comece a descarregar carga precocemente nesse tornozelo, provavelmente esse tempo de consolidação ele vai se estender. E como que é feito, Robson, então, o tratamento cirúrgico? Na grande parte dos casos, o tratamento é cirúrgico, certo? Na grande parte dos casos. A técnica a ser utilizada, ela vai depender dos parâmetros da gravidade que a gente já discutiu acima. Então, dependendo do tipo de fratura, ela pode ser necessária mais ou não de uma cirurgia. Por exemplo, as fraturas expostas, nas fraturas expostas, ou aquelas fechadas, mas com alta energia, e muitas delas com fratura também do pilão tibial, é utilizado então um fixador externo e uma conduta bastante útil nesse tratamento inicial. Depois que eu tenho umas melhores condições locais daqueles outros tecidos moles envolvidos, então é realizado o tratamento definitivo. Dentre as principais técnicas empregadas no tratamento definitivo está a utilização então de placas e parafusos para esse paciente, que provavelmente é a maioria que vocês vão se deter por aí nas pesquisas de vocês. Vale ainda destacar que em algumas das fraturas do pilão é necessário então retardar a cirurgia, às vezes até de 10 a 15 dias, ou seja, de 1 a 2 semanas, para evitar maiores complicações na ferida operatória. Isso é muito comum, um paciente que está conosco agora em tratamento também aconteceu isso. Quais as possíveis complicações? Nós temos as infecções, as síndromes compartimentais, porque eu tenho lesões nervosas, lesões de vasos, a pseudoartrose, que é quando o osso ele não consolida, ele não cola, as artroses, conhecidas como osteoartrite também, as lesões vasculares, as deformidades residuais, necroses, hematomas, as consolidações viciosas, que é onde o osso ele não se consolida de forma anatômica, ele consolida de forma mais angulada. Tudo bem? Tromboses, embolia, essas são complicações comuns desses pós-fratura, desse paciente pós-cirúrgicos, tá? Após a cirurgia, quanto tempo que esses pacientes voltam às suas atividades? Bem, logo após a cirurgia, o paciente ele já vai iniciar um processo de reabilitação fisioterápica. Esse plano de reabilitação é preciso entender que ele é individualizado para cada paciente, pois ele vai depender da gravidade da fratura desse paciente e da quantidade de lesões associadas. Então vamos supor, aquele paciente com uma fratura relativamente mais simples, nós aceleramos mais o processo de reabilitação, sustentação de peso, porque eu não preciso às vezes me deter com outros recursos pelas fraturas, pelas demais lesões associadas, como as lesões de pele, as lesões teciduais, tudo bem? Então, já nas fraturas que nós falamos de pilão tibial, é aconselhável a restrição completa da carga, geralmente de 12 a 16 semanas, ou seja, eu estou falando de 3 a 4 meses sem esse paciente, ou seja,
ter uma descarga de peso total nesse tornozelo. Nesse período ele inicia sem carga total e vai se dando então uma carga de forma lenta e progressiva até se liberar uma carga aí só a partir de 3 a 4 meses para esse paciente. Então olha quanto tempo para se liberar carga para esses pacientes, geralmente com fraturas do pilão tibial. E isso vai variar, então, como eu disse, dependendo da complexidade de cada fratura. Eu tenho fraturas de pilão tibial que são extremamente cominutivas, com vários fragmentos. Já outros pacientes que apresentam uma fratura mais simples do pilão tibial. Nem todas as fraturas também são iguais. Eu tenho níveis mais traços mais superiores, mais oblíquos, mais transversos, fraturas mais cominutivas com vários fragmentos. Enfim, vai variar muito então a carga, quando vocês vão poder dar carga. É por isso que nós alinhamos o tratamento sempre com o médico ortopedista, o cirurgião. Por isso que quando me perguntam, Robson, quando eu posso dar carga? Isso é muito variável, então é muito importante que tenha o contato do profissional fisioterapeuta com o cirurgião que realizou a cirurgia para estabelecer os prazos a serem estabelecidos e serem cumpridos de acordo com a tolerância e a evolução do paciente. Porque mesmo com a liberação da carga, isso ainda pode ser variável de paciente para paciente. Tudo bem? Nas fraturas que nós falamos, nas fraturas mais simples, como as unimaleolares, da fíbula ou da tíbia, o retorno geralmente ele é mais rápido, em torno de 4 a 6 meses para esse paciente voltar a uma vida normal. Em casos mais simples até, de acordo com o tolerado pelo paciente. Ele já consegue apoiar um membro em 2, 3 semanas já com uma carga parcial, fazendo uma descarga progressiva, é claro, sempre junto com o cirurgião para ir liberando essa carga, inicialmente uma descarga de peso mais proprioceptiva, só tocando o pé no solo, depois começando com 10% do peso corporal, 20%, enfim, conforme a liberação do médico cirurgião e a evolução do paciente. Ou seja, não tem como nós padronizarmos um tratamento para uma fratura de tornozelo, porque ela depende de vários aspectos. E esse retorno, então, ele vai ser muito variável, principalmente de acordo com a gravidade de cada fratura de cada paciente. Então, eu achei que era muito importante, pertinente eu fazer esse vídeo hoje para vocês, para tentar elucidar quando vocês me perguntam: Robson, quando que eu posso dar carga? Já posso soltar a muleta? Não posso? Então esse tratamento, a liberação de carga, o processo de fisioterapia, de reabilitação, ele tem que estar muito alinhado com o ortopedista, o cirurgião que fez o procedimento, porque ele sabe o que ele encontrou, enfim, o procedimento que foi realizado. É por isso que também quando chega para a fisioterapia é interessante a gente ter uma radiografia, ao menos uma radiografia simples do paciente, para a gente ter uma ideia do procedimento realizado, o tipo de fratura que esse paciente teve, a complexidade dela, o que vai dar para nós também parâmetros de como será o prognóstico desse paciente mediante o quadro clínico inicial que ele já apresenta para nós. Eu tenho pacientes que se apresentaram para mim com 3 meses de pós-operatório, como uma paciente que está para ter alta conosco. Quando ela chegou para nós, essa paciente ela chegou em cadeira de rodas e ela não conseguia pisar, enfim, com o calcanhar apoiado no solo, ou seja, cerca de 90 graus de tornozelo. Por quê? Porque ela pisava com o pé em equino, que nós falamos, que é quando a paciente só pisa na ponta do pé e o calcanhar ele fica para o alto. Então isso é muito comum nós encontrarmos em grande parte desses pacientes, pois o processo de reabilitação ele tem que estar casado e junto com o ortopedista, com toda a evolução do paciente. Isso é muito importante. Esse tempo inicial ele é assim imprescindível para o prognóstico do paciente.
Então, nós pedimos sempre para o paciente passar o contato do ortopedista para a gente alinhar esse nosso tratamento. Tá, pessoal? Então, eu espero que tenha elucidado para vocês um pouco o tema fratura de tornozelo, que por mais que ele pareça simples e singular, não, nós temos diversos tipos de fratura e complexidade com que essas fraturas de tornozelo se apresentam, tudo bem? E é isso que vai nortear o nosso tratamento a ser instituído, tanto, enfim, inicialmente o pós-operatório da fratura, liberação de carga, assim como toda a evolução do tratamento de fisioterapia. A todos faço um convite que ainda não são inscritos, que vocês se inscrevam no meu canal, deixem comentários, sugestões, as opiniões de vocês, enfim, elas são sempre muito relevantes. A quem não faz parte ainda das minhas redes sociais, todas elas estão listadas aqui embaixo. Será um enorme prazer tê-los comigo, enfim, estreitando a nossa relação, a nossa amizade. Deixo então um grande abraço a todos vocês, onde quer que vocês estejam, e espero vê-los em breve. Um grande abraço e saúde a todos.